Bom, professor, primeiro eu vou mostrar aqui a execução, porque, o do texto em inglês demora um pouquinho, cerca de 1 minuto. Então eu vou deixando ele executando logo aqui. É, só. Aqui a gente põe o nome do texto. Eu botei, tem os exemplos do Moodle, né? Eu copiei para um bloco de notas que eu tinha. E dei esse nome aqui, se o senhor quiser testar. E aí você seleciona a opção em inglês. E aí ele vai mostrar as etapas aqui que está a execução. Aí quando ele acha, ele exibe o nome da chave e grava o arquivo na saída. E a gente ainda não consta aqui. Vou mostrar o programa agora para o senhor, enquanto executa. Leva cerca de 1 minuto. É, e aí ele gera um arquivo saída aqui. Bom, explicando primeiro para o senhor, o main, ele vai primeiro perguntar o nome do arquivo e sua extensão, né? E aí ele depois pergunta o nome do qual linguagem você quer, português ou inglês. E aí encaminha. Se for a linguagem, se for em português, ele vai descrever em qual etapa está em português. Se for em inglês, vai descrever qual etapa está em inglês, na linguagem inglês. E aí o que diferencia uma para outra é qual alfabeto ele vai selecionar. Qual os índices ele vai selecionar no caso, né? E a letra mais frequente, claro. É que no português é A e no inglês é E. E aí ele vai selecionar, dependendo da qual escolha tiver sido feita. E também vai mostrar o índice da linguagem aqui. Vai botar, dependendo da qual linguagem foi escolhido. Isso daí que vai diferenciar. E aí, vindo lá para cima agora, eu criei o dicionário para português e o dicionário para inglês. O índice de cada linguagem, né? Porque tem uma certa diferença. Tipo, tem letras em português que não tem em inglês também. Ou o contrário, melhor dizendo. E aí eu já comecei daqui, da. Aí eu fiz o init, né? O texto todo cifrado, as letras constam, e a mais comum daí. A letra que mais aparece no idioma. E aí eu criei um dicionário do alfabeto, né? Um map, que vai ser usado aqui embaixo. E aí eu chamei o construtor. Aí o construtor já começa na leitura mesmo, aí já começa a montar o programa. Aqui eu pego, aqui é meu i, né? Eu só usei o tamanho como nome, tamanho da chave para esclarecer. O range de acordo com o tamanho da letra do texto, né? O quanto de caracteres vão ter no nosso texto cifrado. E aí ele caminha pelo tamanho pelo i, né? Conforme for rodando, aqui seria nosso j daí. Eu botei o k para ficar claro que aqui é a chave. Mas aqui seria nosso j, que é aí até o tamanho que ele percorreu aqui, ele vai ir. E aí o cifrado, que seria nosso texto cifrado até ali, ele bota no formato string, né? Do que vai entrar. E aí ele confere se é um tamanho válido, se for maior do que 2 no caso. E aí ele passa, e aí confere os índices do que foi cifrado. E aí pega a tabela do índice, que eu vou mostrar lá embaixo melhor. E eu confiro se aqui é um índice válido, se é maior que zero daí. E aí eu vejo se o i, né, o tamanho da chave, está no dicionário do alfabeto. Se tá, eu adiciono ele ao dicionário, né, nessa posição aqui do tamanho da chave. Se não tiver, o tamanho da chave vai ser igual ao índice daí. Não vai ser adicionado, vai ser ele próprio. E aqui eu confiro se o tamanho da chave está no dicionário alfabeto. E aí o tamanho da chave vai ser a soma naquela posição do dicionário alfabeto pelo tamanho do dicionário alfabeto. Eu fiz essa divisão, aí eu aloco aqui no dicionário. Essa distribui aqui porque eu fiz primeiro em Java só. Eu tinha começado em Java, minha ideia. Só que aí eu vi que em Python seria mais fácil, por conta das bibliotecas, e também que estava ficando muito extenso, sabe? Eu estava me confundindo. E aí eu acabei optando por Python, esse algoritmo.
Essa distribui seria a minha lógica que eu estava usando em Java. Tava dando meio certo, assim, só que tava demorando muito, assim, tava ficando meio confuso. Aí eu acabei não usando essa função aqui de distribuir. Usei não essa lógica aqui. Aí eu vou saltar aqui, não vou me alongar muito. A tabela de índices que eu usei ali em cima, né? Vai pegar o acúmulo de repetições da chave, da frequência da chave, né? Ele faz a contagem aqui no texto cifrado, vai pegar os valores para fazer o counter. E aí pega o acúmulo das frequências. E ele faz essa soma aqui, pega a repetição de cada caractere. E aqui ele faz a verificação, né, a partir do que foi cifrado, total de caracteres que tem. E aqui ele pega a repetição, o acúmulo das frequências e divide pelo total de caracteres vezes total de caracteres menos um, como a fórmula mostrou. E aqui eu pego a repetição do acúmulo, né? Eu pego as frequências, o tamanho total, que é o tamanho da entrada que eu vou pegar, as frequências, né? Tipo, um dividido pelo total do length. O acúmulo que eu pego, né? Aqui eu elevo ao quadrado a letra de cada frequência, divido por ela mesma, de acordo com a fórmula, né, que a gente tem do índice de coincidência, porque eu usei o índice de coincidência aqui, só não usei o teste de Kaczynski para fazer esse programa. Aí eu pego o acúmulo, o índice das frequências também aqui, índice das frequências, que eu pego cada letra no que foi cifrado, crio uma lista crio uma lista e aí vou adicionando nessa lista tudo que foi cifrado aqui em cima. Cada caractere, aqui eu pego na tabela ESC, né? Pego a letra e a posição, tipo, eu fiz isso daqui, botei o present, né? Caso a lógica passe ou ele retorne, né? Para criar meio que um loop, para caso ele retorne aqui. E aí adicionei, peguei cada caractere, fui adicionando. Aí essa lógica aqui é mais para caso, tipo, exceda o limite, sabe? Aí ele retorna lá tipo, do Z pro A, sabe? E aqui a chance dele mudar, faz o índice da soma. É, aqui eu criei o map para o índice da soma. Peguei aqui o que eu tinha criado em cima. Agora eu vou criar aqui a mesma lógica. Eu pego os índices do que foi cifrado e da posição, faço o counter, e aí eu pego o índice a posição do vetor de índice de soma vai ser a repetição do acúmulo, a função que eu criei aqui em cima, das frequências e o tamanho que foi cifrado, que vai ser a entrada do total length aqui, para fazer as frequências. E aí eu retorno o caractere que eu peguei sendo de acordo com o tamanho do índice soma aqui, com o que foi pegado do índice soma e a ordem na tabela ESC aqui da letra mais comum. E aqui eu faço um getzinho do dicionário alfabeto, um getzinho do capture, que vai retornar o que foi capturado. Aí aqui eu criei outra classe. Essas três classes aqui eu tinha criado em separado no Java. E aí no Python, como é mais simples, eu resolvi fazer tudo junto. E tem essa permissão. Aí aqui eu iniciei com vetor com repetição, letras e alfabeto, basicamente como eu fiz lá em cima também. O alfabeto é de acordo com o que foi selecionado daí. E o dicionário alfabeto, aqui ele pega a partir dessa função aqui do get dicionário, não é criada do zero como eu fiz na classe lá em cima. Deixa eu ver se está gravando. Aí aqui eu faço. Essa função aqui era para distribuir. Só que aí, como eu acabei não usando a distribui, eu acabei saltando ela. Então eu acabei não usando. Então não vou me alongar nela aqui. Aqui pego o tamanho da chave. Eu criei uma funçãozinha lambda aqui para pegar a posição menos o próprio alfabeto que foi selecionado. Aí a chave